padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui, congregados ao redor da amada Mãe Maria, nossos corações se abram. E nós possamos também, e é tarefa de cada um de nós, como missionários e missionárias, ajudar a outros a crescerem nesta consciência vocacional. Isto é, Deus me chama, chama você. Há uma resposta que devemos dar. Nos muitos serviços de uma igreja, de todos nós ministros, e sobretudo na construção de um mundo melhor. Preparemo-nos para acolher então a palavra que vamos proclamar, ouvindo interpelações pertinentes dos sermões de Santo Agostinho, quando ele diz: ordene o homem Deus, o homem poderá fazer o impossível. Vem, disse ele. E Pedro, descendo da barca, pôs-se a caminhar sobre as águas. Pedro pôde fazê-lo porque a pedra assim ordenava. Eis Pedro no Senhor. E Pedro em si mesmo, ei-lo, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Quando Pedro confiou no Senhor, recebeu dele a força. Quando, como simples homem, hesitou, voltou-se de novo para ele, que ele, estendendo a mão, o segurou, censurando-lhe a falta de confiança. Homem fraco de fé. Concluindo, irmãos, diz Santo Agostinho, considerai o mundo como o mar, onde o vento é impetuoso e a procela violenta. Em cada homem ruge a tempestade das paixões. Se amas a Deus, diz Santo Agostinho, caminha sobre as águas e o furor do mundo está sob teus pés. Se amas o mundo, ele te absorverá, pois não carrega, mas devora os seus amigos. Quando teu coração, diz Santo Agostinho, se sentir agitado pelas paixões, invoca a divindade de Cristo a fim de acalmá-las. E se teu pé vacila, se duvidas, se não consegues superar o que te faz sofrer, se começas a afundar, dize: Senhor, salva-me. Somente Ele pode livrar-te da morte da carne, Ele que na sua carne morreu por nós. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Amado e amada de Deus, é Ele a fonte. Precisamos da fonte. Não podemos nos desviar e nos distanciar da fonte. É a fonte, esse Jesus que sobe ao monte para orar a sós e coloca-se na intimidade profunda do Pai, porque o Pai é a sua fonte, fonte que é no Pai e no Espírito para nós. A barca estava longe. Somos agora desafiados na figura de Pedro. Estava longe, o vento era contrário, o mar estava agitado.
E o Senhor veio pelas 3 horas da manhã, andando sobre o mar. Não compreendiam que era ele, Deus, pensavam ser um fantasma, e apavorados disseram, é um fantasma. Jesus, porém, lhes diz que é dele que vem e é a fonte que precisamos escutar. Coragem, sou eu, não tenhais medo. E Pedro se coloca à prova, na verdade, para provar se era ele mesmo e se ele é Deus. Se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. O Senhor lhe diz, vem. Pedro desce e começa a andar em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Não tem força em si. Gritou, Senhor, salva-me. É a Ele que nós devemos nos dirigir, porque é a nossa salvação. O Senhor o chama homem fraco na fé e pergunta por que duvidaste. Eles subiram no barco, o vento se acalmou e eles reconheceram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E daquele instante reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região, e os doentes eram levados, porque Ele é a fonte. É nele que encontramos a nossa força. Todos os que o tocaram ficaram curados. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é nossa única fonte inesgotável de amor e redenção, como sublinha a chamada carta de Barnabé. O Senhor aceitou entregar seu corpo à destruição para sermos santificados pela remissão dos pecados que nos vêm da aspersão do seu sangue. Sobre ele foi escrito tanto para Israel como para nós. Foi ferido por causa de nossas iniquidades e atribulado por nossos pecados. Por suas chagas fomos curados. Supliquemos a Deus, pela intercessão da amada Mãe Maria, a graça de sermos tocados por esse sentimento, por essa compreensão e pela força da presença amorosa de Cristo que nos redime. E assim podermos caminhar no seu amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira